Gênesis capítulo 33, do verso 1 ao versículo de número 11. Você vai lembrar que no nosso encontro passado, Jacó teve uma experiência extraordinária com Deus no Val do Jaboque, né? E ele teve uma experiência com Deus e Deus o tocou e o transformou, né? E agora, na sequência, né? Capítulo 33 de Gênesis, verso 1 a 11, nós vamos ter uma experiência extraordinária no reencontro de Jacó com seu irmão Esaú, tá certo? Vamos então ler a palavra de Deus a partir desse momento. Gênesis 33, do 1 ao verso 11, diz assim a palavra de Deus: Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou ao teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. E por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos estes bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú: Tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso comigo e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Aleluia, essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. Gênesis capítulo 33, do verso 1 até o 11. E o tema da nossa reflexão nessa noite é a bênção da reconciliação. Olha que lindo, a bênção da reconciliação. A reconciliação é de fato uma bênção, meus irmãos. E aqui nós não estamos falando na reconciliação no sentido vertical, né? Nós estamos falando na reconciliação no sentido horizontal. É óbvio que para que nós vivamos, né, a reconciliação no sentido horizontal, né, significa de uns para com os outros, na relação humana, né, com as pessoas, com o próximo. Antes disso, nós precisamos da reconciliação vertical, que é a minha reconciliação com Deus, que é a tua reconciliação com Deus. É o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 5, né? Versículo 1, ele fala: justificados, pois, pela graça, mediante a fé, né? Pela fé, pela graça, temos paz com Deus. Estamos reconciliados com Deus. Mas aqui, o que está tratando em Gênesis não é reconciliação no sentido vertical, mas no sentido horizontal. A reconciliação de Jacó com o seu irmão Esaú. E que bênção extraordinária essa reconciliação. Vocês perceberam pela leitura, né, o que acontece depois que ele passa o Val do Jaboque e que ele havia enviado uma série de rebanhos, né, vários, na verdade 550 cabeças de gado ele enviou na frente, né, pelos seus servos, para aplacar a suposta ira de Esaú, e depois vem ele com a sua família, né? E como você percebeu pelo texto, ele colocou
em 3 blocos a família. Primeiro as servas com seus filhos, depois Lia com seus filhos e por último Raquel e José, que ele amava e quem ele queria proteger mais, né, do que todos. E ele veio à frente, se prostrou 7 vezes e teve esse encontro extraordinário com Esaú, conforme nós lemos nesse texto. E aqui eu queria destacar algumas coisas importantes. Por que a reconciliação é uma bênção? Bom, em primeiro lugar, né, por causa da experiência da reconciliação. Que experiência extraordinária esse texto narra para nós. Você observa? É uma experiência que fala do pedido do perdão e da concessão de perdão. Uma das coisas mais lindas, mais extraordinárias que pode acontecer com o ser humano é a experiência da reconciliação, onde há o encontro do pedido de perdão com a concessão do perdão, onde o pedido de perdão se abraça com a concessão do perdão, onde o pedido de perdão recebe um beijo da concessão de perdão, e os dois se encontram e choram e se desagam em um copioso pranto, como está dito nesse texto. Veja que coisa maravilhosa. Essa é uma das experiências mais extraordinárias e que Deus permita que, se eu e você necessitamos desta experiência, que nós a vivamos em nome do Senhor Jesus. Se há pessoas dos seus vínculos, dos seus relacionamentos com as quais você e eu necessitamos de vivenciar a experiência da reconciliação, que o Senhor nos dê essa graça, como o Senhor concedeu a Jacó e igualmente ao seu irmão Esaú. Uma coisa linda é que a gente nota que Jacó, não é, do seu jeito, com seus meios, não é, ele procurou sinalizar, não é, o desejo de reconciliação com seu irmão. Ou seja, eu estou pronto para te pedir perdão, eu preciso, eu quero, né, pedir perdão. Ele manda à sua frente, pelos seus servos, os seus rebanhos, como presente para Esaú. E mais especificamente, se você for ler e estudar, foram 550 cabeças de gado, né, do seu rebanho que ele mandou à frente. E depois ele vem, né, liderando a sua família, e ele se inclina por terra 7 vezes, né? Ou seja, numa atitude de completa submissão, como um servo diante de um senhor, né? Tudo isso sinalizando para o seu irmão o desejo que ele tinha, né, de reconciliação, de pedido de perdão, né, de fazer cessar aquela imagem de guerra que se estabeleceu entre eles por tudo o que ele havia feito para o seu irmão. Quando ele sai, né, de Canaã para ir para Harã, né, o que ele deixa para trás é um cenário de mentira, de engano, né, de sentimento de vingança e morte no coração de seu irmão, de ressentimento, de mágoa, de dor. É isso que ele deixa para trás. E depois de mais de 20 anos, ele tem a oportunidade do reencontro com seu irmão. Depois da experiência transformadora no Val do Jaboque, onde Deus muda o seu nome, né, de Jacó para Israel. Então ele está pronto, né, para reconciliar com seu irmão. E ali ele sinaliza com os presentes, ele sinaliza com o seu gesto de estar se prostrando por terra 7 vezes, para dizer: eu quero, eu preciso, eu estou disposto à reconciliação, e eu estou sinalizando pedido de perdão. Que coisa linda! E o mais surpreendente é que Jacó faz isso com um certo medo, com um certo temor, com uma certa cautela. Ele faz isso. Você percebe pelos presentes que ele manda à frente, e você percebe pela maneira como ele divide a sua família, a sua grande família, em 3 blocos. E ele coloca a mulher que ele ama, que é Raquel e José, lá no final, porque ele tem medo, porque ele vê que Esaú vem com 400 homens. E ele certamente tem na mente tudo aquilo que se passou lá 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Como ele mentiu, como ele enganou, como ele trapaceou seu irmão, como ele semeou no coração do seu irmão ódio, vingança, ressentimento, sentimento de morte. Então ele pensa que agora, muito possivelmente, o irmão vindo com 400 homens pode ser uma tragédia, pode se configurar ali uma tragédia, não só da sua morte, mas quem sabe, né, talvez o término da sua família.
Então ele teme, ele está cauteloso, ele está receoso, mas mesmo assim ele vai. E a surpresa extraordinária que ele não esperava, o verso 4 diz de uma forma linda, maravilhosa, que quando ele se aproxima, então Esaú correu-lhe ao encontro. Olha que coisa extraordinária. Esaú corre ao encontro, Esaú o abraça, Esaú arroja, aperta ele no peito, né? O beija e os dois se derramam em lágrimas e choram. Que coisa extraordinária. Assim como Jacó sinalizou a reconciliação por meio desses sinais, querendo dizer: eu quero pedir perdão, eu preciso reconciliar contigo. Isso são os meus sinais de que eu quero pedir perdão. O seu irmão deu sinais extraordinários de alguém que estava pacificado, preparado para conceder, para derramar perdão sobre o seu irmão. Foi uma coisa maravilhosa. Ele corre ao encontro do seu irmão, né? Ele abraça o seu irmão, ele o aperta, né, ao encontro do seu peito, ele o beija e eles choram juntos. Gente, isso é uma experiência extraordinária, né? Então, por que a reconciliação é uma bênção? Porque ela nos permite viver esse tipo de experiência na dimensão horizontal, né, com o nosso próximo, com o nosso parente, com alguém da nossa igreja, com alguém do nosso convívio. E essa é uma das experiências mais lindas que nós podemos vivenciar. Porque se nós, quando somos reconciliados com Deus, né, permite que a gente tenha o coração tomado de alegria, de gratidão, isso faz com que nós também agora voltemos toda essa alegria, essa disposição para perdoar e para conceder perdão ao nosso próximo, né? Alguém do nosso convívio, alguém da nossa família, alguém da nossa relação de amizade. E nós vemos essa experiência linda, extraordinária, nessa cena do Gênesis, né? 33, do 1 ao 4. Então, a reconciliação é uma bênção, porque ela nos permite viver essa experiência incomparável da reconciliação com o próximo, com aquele com quem por algum motivo nós estávamos com relações quebradas, rompidas, né? Onde houve anteriormente, né, o semear de contendas, de tristeza, de dor, de vingança. E isso foi aquele fogo da ira, do ódio, né, da raiva, né, da vingança, foi apagado, né, com a água que se derramou ali, aquelas lágrimas fizeram com que aquele fogo se apagasse completamente. E eles viveram a graça, né, a experiência graciosa da reconciliação. Eu espero que Deus permita que eu e você, se porventura houver alguma situação entre nós e pessoas queridas nesse nível, nessa dimensão, que o Senhor nos conceda a graça da experiência da reconciliação, como Ele concedeu a Jacó e a Esaú. Essa cena linda do Gênesis, né, possa ser vivenciada por mim e por você, né, se porventura é uma necessidade na tua vida e no teu coração. No nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que essa cena do Gênesis se repita, ela se reverbere, ela se multiplique, né, espalhada, né, de uma forma extraordinária no meio do povo de Deus, para a honra e glória do Senhor e para a bênção nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos, e também para uma postura salutar do nosso coração na presença de Deus e diante dos homens, em nome de Jesus. Então, a reconciliação é uma bênção, porque ela nos permite viver essa experiência de graça na reconciliação. Mas também, a reconciliação é uma bênção por causa não só da experiência, mas por causa da influência sobre as futuras gerações. Olha só, ela promove uma influência sobre as futuras gerações. Você percebe que a partir do verso 5 diz, o texto bíblico, né, que Esaú pergunta: quem são essas pessoas, essas mulheres e esses meninos? Né, essas crianças aqui, esses meninos. Então Jacó responde: olha, os filhos, esses aqui são os filhos com que Deus me agraciou, o teu servo, eu o teu servo. E então acontece algo extraordinário. O texto diz que as servas com seus filhos vêm e se prostram diante de Esaú. E depois vem Lia com seus filhos e também se prostram diante de Esaú. E por fim vem José, o filho caçula, querido de Jacó, com a sua amada Rebeca,
Raquel e também se prostram diante de Esaú. Percebem o que acontece aqui? Não apenas no gesto que os filhos têm que participar, e não é apenas na impressão que isso pode causar na mente deles naquele momento presente, mas a gente precisa lembrar que na sequência do livro do Gênesis, eles vão ter que praticar isso, irmãos. Sabe? Ali está Rúben, ali está Simeão, ali está Levi, ali está Judá, ali está Dan, Naftali, ali está Gade, ali está Azer, ali está Isacar, ali está Zebulon, está também a Diná, que é a filha, e ali está José. Todos os filhos de Jacó até aquele momento estão ali, eles estão ali. E eles participam daquele momento de reconciliação entre seu pai e o seu tio, né? Entre Jacó e Esaú. Mas mal sabe Jacó que eles terão que vivenciar isso. E na sequência do livro do Gênesis você vai ler, há dois momentos diferentes na história dos descendentes de Jacó. Um primeiro momento em que eles não exercitam o perdão, o pedido e a concessão de perdão, e o cenário de tragédia, é de dor, é de vingança, é de morte, é de luta, é de tristeza. No capítulo 34 você vai ler isso ainda. Quando Diná é abusada, alguns dos filhos de Jacó tomam vingança de uma maneira cruel, avassaladora. Ao invés de procurar o caminho da reconciliação, do perdão, eles buscam o caminho da retaliação, da vingança e da morte. E causam tremenda dor e tragédia no meio da família e dos demais que cercam aquela família. Mas graças a Deus que lá na frente, a partir do capítulo 37, acontece toda uma história entre eles, né? A inveja em relação a José. José é atirado num poço, é vendido. Acontecem várias coisas a partir do capítulo 39, até que no capítulo 50 nós vamos ver acontecendo um cenário em que estes irmãos, esses meninos que estão agora aqui participando da reconciliação do pai com o tio, vão ter que reconciliar uns com os outros, vão ter que reconciliar entre si, vão ter que reconciliar, né, 10 deles com José. Então veja, preste atenção, a reconciliação é uma bênção, não só porque nós podemos viver a experiência da reconciliação, mas porque ela promove influência sobre a nossa geração. Os teus filhos estão vendo se você está se esforçando para promover reconciliação ou se você está agindo na força e no ímpeto da retaliação. Os teus filhos estão vendo, os nossos filhos estão vendo em mim e em você, se há em nós disposição para pedir e conceder perdão, ou se, ao contrário, não há em nós nenhum tipo de disposição para pedir e conceder perdão. Eles estão vendo, eles estão observando, e eles vão ter oportunidades de praticar aquilo que vem em nós. Eles vão ter oportunidade de reverberar, de reproduzir aquilo que viram nós como pais, mães, né, como adultos, e que influenciaram a vida deles como referencial. E veja, o capítulo 34 que você vai ler, você observa que nesse primeiro momento do capítulo 34, alguns deles, ao invés de optar pela reconciliação, vão optar pela retaliação e promovem dor, tragédia, tristeza, morte. Coisas horríveis acontecem. Mas lá na frente, eles vão encontrar o caminho da reconciliação. Eles vão pedir e vão conceder perdão entre si. E vai ser uma bênção na vida da família de Jacó. Aquilo que Jacó viveu como experiência se torna influência na vida dos seus filhos, que agora participam daquele momento, se prostrando diante do tio, sem saber que aquilo vai ter desdobramento muitos anos lá na frente, na vida deles mesmos. Pense nisso. Peça a Deus essa graça, que a sua disposição de reconciliação promova influência na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, na vida dos seus descendentes, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que relações saudáveis, para que relações duráveis, para que relações, né, de bênção se estabeleçam, não só na sua vida, mas na vida dos seus descendentes, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Ah, como é especial olharmos para esse cenário
né, do reencontro, né, de Jacó com Esaú, que promoveu uma experiência extraordinária na vida dos dois e que promoveu uma influência abençoadora na vida dos descendentes de Jacó, que tiveram a oportunidade de lá na frente praticar aquilo que um dia eles viram acontecendo com seu pai e com seu tio. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E nós deixemos marcas na vida dos nossos filhos, no caminho do pedido do perdão, no caminho da concessão do perdão, no nosso esforço para promover reconciliação e para rechaçar, em nome de Jesus, toda a intenção do nosso coração na direção da retaliação. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor promova essa influência abençoadora na vida dos nossos filhos e da futura geração, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. É muito triste quando a gente sabe de famílias que estão cindidas, rachadas, rompidas, que não se falam, que não se visitam, que não se comunicam, que quando um chega, o outro sai. Que triste isso. Que Deus permita que isso seja algo que não aconteça entre nós, para a honra e glória do Senhor, por causa da nossa disposição na direção da reconciliação. Que isso seja uma experiência para nós e que seja uma influência para os nossos filhos e a nossa descendência, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. E por fim, a reconciliação que nós vemos aqui é uma bênção por causa da experiência, por causa da influência e por causa do valor da reconciliação. Que valor extraordinário ela tem. E o valor dela não vem da pessoa de Jacó, não vem da pessoa de Esaú, mas vem da pessoa soberana do nosso Deus. Observe só que coisa linda. A partir do versículo de número 8, então Esaú questiona Jacó e diz: olha, por quê? Qual é o teu propósito com todos esses rebanhos que você enviou? Eu vim ao seu encontro, enquanto eu estava vindo, vi rebanhos e rebanhos e gado passando e gado, né? Eu disse para vocês, 550 cabeças no rebanho, e eu fui vendo aqueles rebanhos. Qual é o teu objetivo com isso? Qual é o teu propósito? Então, olha só que lindo, Jacó disse para ele assim, né? Qual que é o teu propósito com tudo isso? Ele respondeu, para lograr mercê, né? Para lograr mercê perante a presença do meu Senhor, né? Para encontrar favor, para ser aceito por você. É uma maneira de sinalizar que eu quero reparar, eu quero fazer reparação. Eu roubei a bênção, eu enganei, eu menti, eu estou sinalizando reparação, o mínimo possível de reparação. Eu estou sinalizando não só o desejo de reconciliação, de pedido de perdão, mas um sinal de reparação. E eu quero que você aceite como um presente estas coisas. Então Esaú fala: não, eu tenho muitos bens, Deus me abençoou, eu tenho muita coisa, não pode ficar com o que é teu, não precisa disso. Mas Jacó, verso 10 diz assim: não recuses. Se eu logrei mercê, se você me acolhe favoravelmente, com graça mesmo, se é de coração que você está me recebendo, então receba o meu presente, que é de coração, que eu estou dando esse presente a você. Eu peço que você aceite o meu presente. E a palavra presente é usada lá no capítulo 27, a mesma palavra é traduzida por bênção. Observe, ele roubou a bênção. E agora ele usa a palavra presente, que é traduzido lá por bênção também, como um sinal de reparação, né? Receba essa bênção, porque eu entendi que a bênção não vem nem de você, nem do meu pai, nem de mim, vem do Senhor. E ali no Val do Jaboque, a noite passada, eu entendi quem é que dá a bênção, de onde vem a verdadeira bênção, vem do Senhor, que me tocou e eu saí mancando e que mudou o meu nome de Jacó para Israel. Eu entendi. Então receba dessa fartura que Deus tem me dado, esse presente, essa bênção. Em reparação à bênção que eu roubei, não é? Possivelmente isso estava, quem sabe, no subentendido. E aí ele diz: receba, porque quando vi o teu rosto, foi como se eu tivesse contemplado o semblante de Deus. Que coisa mais linda! Quando eu vi o teu semblante, né, você correndo ao meu encontro, você me abraçando, apertando ao seu peito, você me beijando, chorando, foi como se eu tivesse contemplado o semblante de Deus. Ou seja, quando eu saí daqui, a sua face era de ira, era de vingança, era de revolta,
era de um sentimento de morte. Mas Deus fez uma coisa tão linda na sua vida, assim como fez na minha. Deus fez uma coisa tão linda comigo no Val do Jaboque, e eu não sei como, não sei quando, não sei que jeito, mas Ele fez em você. E transformou a sua ira, o seu ressentimento, o seu desejo de vingança e de morte, nesse semblante totalmente pacificado, totalmente amoroso, generoso e disposto a conceder perdão e aberto à reconciliação. Eu estava vindo com cautela, com medo, com receio, e fui recebido com amor, com graça, com generosidade, com perdão. Então receba o meu presente. Receba o meu presente, é de coração. Eu sei que você não precisa, mas receba. Porque quando eu vi o seu rosto, é como se eu tivesse contemplado o semblante de Deus. E então ele instou tanto com Esaú, que Esaú aceitou o presente de Jacó. Olha só, a bênção da reconciliação, em primeiro lugar por causa da experiência da reconciliação que eu descrevi aqui para você, por causa da influência que essa reconciliação pode promover na vida das futuras gerações, dos nossos descendentes, mas por causa do valor. Não é? O valor dela vem da ação de Deus sobre nós. O Deus que visitou Jacó no Val do Jaboque e o transformou e o preparou para esse encontro de reconciliação, foi o mesmo Deus que agiu sobre Esaú. A gente não sabe como, a gente não sabe quando, a gente não sabe de que maneira Deus fez, mas Deus foi tão extraordinário que abençoou Esaú, assim como abençoou Jacó. Você veja que ele tinha muitos bens, ele tinha 400 homens, ele tinha bens, ele não precisava. Deus o abençoou, e Deus não só abençoou materialmente, mas Deus trabalhou no coração dele uma disposição de perdão tão extraordinária, que Jacó descreve com essas palavras: eu vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus. Gente, que coisa linda, não é? Que coisa linda. Houve uma grande libertação, né? As cadeias do ódio, né? Da amargura, do ressentimento, da vingança, do sentimento de retaliação, do ódio, caíram por terra. Por que caíram? Porque houve uma ação sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. Assim como agiu no coração do suplantador, do agarrador de calcanhar, né? do enganador, transformando Jacó em Israel, houve uma ação de Deus no coração de Esaú, né? Também, para que ele tivesse esse tipo de disposição de correr, de ir ao encontro, de abraçar, de beijar, né? E de apertar o seu irmão ao encontro do seu peito e chorar, e chorar. Gente, isso é maravilhoso. Então, é uma bênção a reconciliação. Não só por causa da experiência, não só por causa da influência, mas por causa desse valor. Porque quando isso acontece na terra, é porque veio do céu. Quando isso acontece na terra, é porque teve ação do céu, é porque teve interferência do Pai, é porque teve ação do Espírito Santo, é porque teve algo acontecendo de cima para baixo, né? É porque teve algo do vertical descendo para que pudesse ter essa influência no horizontal. O valor está nisso, o valor está na ação de Deus, na mente, no coração, nas emoções, na história. Foram mais de 20 anos. Foram mais de 20 anos que esses irmãos viveram, né, essa situação. Jacó pensando: como será o dia que eu reencontrar Esaú? Será que eu vou poder retornar para a terra? Será que ele vai me matar? Será que ele vai fazer alguma coisa com a minha família, com os meus filhos? Será que ele pode atentar contra Raquel? Será que ele pode atentar contra José? Pensando. E quem sabe Esaú, durante muito tempo, pensando: eu quero matá-lo, eu quero destruir, eu vou acabar com ele, com tudo que ele tem. E Deus trabalhou no Jacó e no Esaú de tal maneira, né, que a gente vê essa reconciliação acontecendo de uma forma tão linda, né, nesses versículos de Gênesis 33 descrito aqui, e a gente vê o valor da reconciliação. Esse valor está pautado na ação sobrenatural de Deus, agindo na mente, no coração, nas emoções, na história, no tempo, inclinando os corações, inclinando a vontade, para que haja disposição para pedir perdão e do outro lado, disposição para conceder perdão.
e para que a gente tivesse esse quadro lindo e maravilhoso, né? Extraordinário, de um encontro lindo de reconciliação, onde o pedido de perdão e a concessão se abraçaram, se beijaram e choraram juntos. E ali deu fim ao ódio, deu fim à amargura, ao ressentimento, né? A todo tipo de coisa ruim e destruidora, por causa da ação sobrenatural, invisível, imperceptível, mas totalmente, né, verificável do Deus Todo-Poderoso no coração dos homens. Que Deus permita, em nome de Jesus, que a gente vivencie, que a gente testemunhe o valor, né, da reconciliação que está no Deus, que é aquele que gera reconciliação, né, de nós com Ele mesmo e promove essa reconciliação entre nós e o nosso próximo. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela experiência da reconciliação. Obrigado pela influência da reconciliação. Obrigado pelo valor, pelo peso da reconciliação que vem do céu, que vem do Senhor. A palavra de Deus chega a dizer lá em Coríntios, em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, né, que Ele nos reconciliou consigo mesmo e colocou em nós um ministério da reconciliação, para que nós chamemos os homens para reconciliar com Deus e, por que não, uns com os outros também. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor assim nos abençoe, no nome de Jesus e para a Sua glória, com a bênção da reconciliação. Aleluia. Amém. Amém e amém.